Você já se perguntou de onde viemos como humanidade? E se eu dissesse que existem 3 tipos diferentes de humanos, cada um com uma origem única e um propósito oculto? Fique comigo até o final para descobrir qual tipo você realmente é. Não esqueça de deixar seu like e seguir o canal Refúgio Sagrado. Esqueça a narrativa familiar da criação, onde Adão e Eva surgem do barro, moldados pelas mãos de um Criador generoso. A origem da humanidade, em algumas tradições místicas e textos ocultos, é uma história muito mais complexa e fascinante. Está escrita nas entrelinhas do tempo, em documentos que desafiam a visão canônica e nos fazem questionar a verdadeira natureza da nossa existência. Imagine por um momento que esses primeiros seres humanos eram algo além do físico, uma manifestação de luz pura, como uma centelha divina enviada ao mundo material. Nos escritos gnósticos, especialmente no Evangelho de Filipe, encontramos referências a esses seres luminescentes, descritos não apenas como criações, mas como extensões da própria essência de Deus. Enquanto a narrativa tradicional fala de carne e osso, esses seres eram portadores de uma consciência e uma percepção que transcendiam tudo o que podemos entender hoje. Eles não estavam presos ao ciclo de nascimento e morte que nos aprisiona, nem conheciam a dor ou o sofrimento que marcam a experiência humana. Eram, de alguma forma, entidades perfeitas de luz, livre das limitações que atribuímos à condição humana. Esses seres, segundo esses textos ocultos, não precisavam de intermediários para se conectar com o divino. Sua própria existência era uma forma de adoração, um culto à presença de Deus que não precisava de templos ou rituais. A liberdade que eles experimentavam é quase incompreensível para nós, que estamos tão enredados nas obrigações e na materialidade que nos definem. Mas a questão que surge dessa reflexão é: o que aconteceu com eles? O que causou a ruptura que nos deixou a viver nas sombras de nossa verdadeira essência? Alguns estudiosos e intérpretes dessas tradições sugerem que essas entidades luminosas foram forçadas a recuar, talvez eliminadas pela necessidade de um controle mais rígido sobre a humanidade. Formas de poder que buscavam manter a dominância sobre a espiritualidade e a compreensão evolucionária da existência podem ter decidido enterrar essa realidade. Ao apagar as verdades difíceis sobre a origem divina da humanidade, esses poderes tornaram mais fácil controlar aqueles que não sabem quem realmente são. A própria estrutura dos sistemas religiosos poderia ter sido afetada por essa realidade. Se existir um entendimento profundo e pessoal da conexão com o divino, como poderia um sacerdote, ou qualquer figura de autoridade, tomar a posição de intermediário? Os textos gnósticos desenham um retrato de uma espiritualidade intrinsecamente ligada ao individual, onde cada ser humano possui dentro de si mesmo a essência do divino, diretamente acessível sem as restrições ou diretrizes de uma instituição religiosa. Esse conceito, se amplamente aplicado, teria o potencial de radicalmente transformar todo o paradigma de controle espiritual vigente. Isto nos leva a considerar o destino final desses seres de luz. Em um mundo desenhado para silenciar esse tipo de liberdade, talvez eles não tenham sido erradicados completamente. A possibilidade de que esses espíritos ainda habitem entre nós, de que alguns humanos ainda carreguem um eco dessa centelha divina, é uma ideia poderosa. Talvez haja aqueles que, intencionalmente ou não, transmutem essa conexão ancestral. As manifestações criativas, os instintos de rebelião contra a injustiça, a sede ardente de verdade e autodescoberta, tudo isso pode ser um reflexo dessa herança que nos liga aos seres de luz. Permita-se imaginar o que a sociedade se tornaria se essa herança luminosa ressurgisse. Um mundo onde cada ser humano reconhecesse seu divino potencial e vivesse em harmonia consigo mesmo e com os outros. Isso nos levaria a um estado de consciência expandida, onde a compreensão da verdade em nossa essência não apenas libertaria os indivíduos, mas também acabaria por transformar radicalmente a sociedade como um todo. Os desafios apresentados pelas autoridades religiosas e políticas em suprimir essa verdade muitas vezes se manifestam em atajos da espiritualidade contemporânea. Busca-se integrar elementos dessas tradições ancestrais, sem verdadeiramente abordar as implicações mais profundas da existência dos seres de luz. As práticas espirituais são frequentemente adaptadas e transformadas, se distorcendo para se encaixar em um molde palatável para aqueles no poder. O que precisamos entender é que essa repressão à experiência luminosa é uma tentativa de desviar a atenção de algo que poderia liberar a humanidade de suas correntes. O reconhecimento de que a nossa origem não é apenas física, mas também espiritual, pavimenta o caminho para um renascimento coletivo. Essa consciência não vem sem desafios, abrindo mão do que se considera seguro, familiar e confortável pode ser um caminho repleto de incerteza. No entanto, é nesse desabrochar do armazenamento ancestral que encontramos a promessa de um futuro verdadeiro.
O momento de reconhecer que somos, em essência, muito mais do que corpos de carne e osso, mas reflexos de uma luz primordial é a chave para desatar a força criativa que existe dentro de nós. A reflexão sobre esses seres de luz e a nossa origem estabelece um fundamento poderoso para reavaliar a natureza humana. Não somos apenas resultado de processos físicos, mas uma tapeçaria complexa de energias espirituais, buscando não apenas a sobrevivência, mas a plena realização de nosso potencial. E à medida que caminhamos nessa jornada de descoberta pessoal e coletiva, podemos, finalmente, começar a explorar os horizontes muito mais amplos do que significa ser humano. Esses seres luminescentes, descritos como emanações diretas da energia divina, não tinham necessidade de aprendizado, pois eram a própria sabedoria. Se realmente existiram, por que foram apagados da nossa história? Essa conexão direta com Deus poderia desafiar toda a estrutura religiosa que conhecemos hoje. Para entender o que aconteceu com esses seres de luz, devemos investigar não apenas a sua natureza, mas também as circunstâncias que levaram à sua busca por um apagamento histórico. É fascinante pensar que esses seres não eram limitados por suas experiências físicas e não estavam atrelados a um curso de aprendizado que definisse suas vidas. Eles possuíam um conhecimento inato que transcendia a sabedoria adquirida. Quando entramos em contato com as descrições desses seres, percebemos uma ligação direta com a essência divina que parece perdida nos textos mais convencionais. Mas por que, então, essa conexão intensa foi, de alguma forma, considerada uma ameaça? Por uma perspectiva mais profunda, devemos considerar que essa sabedoria, que não é sujeita ao erro ou à dúvida, podia facilmente desmantelar as narrativas que sustentam as religiões organizadas. Se todos têm um vínculo inato com o divino, então a ideia de intermediários, pastores, sacerdotes, líderes religiosos, se torna obsoleta. A dependência do povo em relação a essas figuras para encontrar a verdade perderia seu valor e relevância. Assim, se a luz fosse permitida brilhar plenamente na consciência coletiva, a verdadeira natureza do ser humano e sua capacidade de se conectar com o divino sem estruturas hierárquicas poderia redefinir nossa jornada espiritual. Contudo, o que poderia ser tão ameaçador para as elites religiosas que, ao longo dos séculos, determinaram a narrativa da espiritualidade e do comportamento humano? Os seres de luz, em sua essência, representam uma forma pura e não filtrada de conhecimento. Em contraposição à ideia de que todos precisam ser moldados ou guiados, a existência desses seres sugere que a verdade não é um objetivo a ser alcançado, mas um estado de ser acessível a todos. Essa visão desafia o controle e a padronização que dominam a espiritualidade oficial. Numa análise mais incisiva do porquê de sua supressão, podemos observar a natureza fundamental da verdade que esses seres representavam. Os primórdios da espiritualidade humana, livre de restrições e limitações impostas, poderiam criar um estado onde as pessoas não seriam mais vistas como meras marionetes no teatro da vida, mas como seres autônomos, capazes de verdadeiros atos de criação e transformação. O medo que essa potência gerava é fácil de entender. Um ser humano que conhece sua própria essência e potencial não aceitaria passivamente as normas sociais que, de certa forma, garantem sua obediência. Além disso, vale ressaltar que a ideia desses seres de luz como emanadores da realidade divina pode estar entrelaçada com a noção de que eles poderiam servir como guias inspiradores, não apenas para os indivíduos que buscam evolução espiritual, mas também para a sociedade como um todo. Afinal, seriam esses seres, por acaso, portadores de uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, e que poderia despertar a consciência coletivamente por séculos? Essa é uma possibilidade angustiante para aqueles que se beneficiam do status quo. Se olharmos para o contexto histórico, veremos que em muitos pontos de nossa evolução, aqueles que tentaram questionar ou desafiar a autoridade religiosa foram silenciados, rotulados como heréticos ou criminosos. As vozes dos que ousaram se opor às verdades estabelecidas foram sistematicamente apagadas. E a questão que deve surgir em nossas mentes é quem decide o que é verdade? E a que custa essa definição de verdade? A relação que temos com a nossa própria narrativa, portanto, é complicada e pesada. Não é apenas sobre seres de luz que desaparecem ou sobre a estrutura da religião, trata-se da luta constante entre a busca do ser humano por conexão e o desejo das estruturas de controle por manter o poder. Em uma sociedade onde todos temos a capacidade de acessar um conhecimento divino, qual seria o papel das instituições que têm se beneficiado da ignorância e da divisão? Muitas tradições que sobreviveram, portanto, são maneiras pelas quais tentamos redescobrir essa conexão inata com nossa essência. Textos ocultos, escritos clandestinos e sabedorias antigas oferecem vislumbres do que a humanidade poderia ser, se abraçasse essa verdade. Mas o que nos impede de desfrutar dessa revelação?
As limitações que enfrentamos não são apenas individuais, mas também coletivas, elas abrangem o contexto cultural em que vivemos e a estrutura das histórias que contamos a nós mesmos. Se essas criaturas luminescentes, como descrito nas tradições esotéricas, realmente existiram, é provável que possuíam não apenas uma pureza de ser, mas também a capacidade de nos oferecer um caminho direto de volta à nossa essência divina. No entanto, o risco que essa ideia representa é claro: uma humanidade despertando para sua verdadeira natureza não poderia ser facilmente manipulada ou liderada por instituições que prosperam na confusão e na autoridade. A luz que esses seres representam é um farol que opõe resistência à escuridão da ignorância. Assim, a proteção do nosso acesso a essa sabedoria transcendente torna-se um ato de resistência em si. E é através dessa resistência que talvez possamos começar a ver vislumbres do que significa realmente ser humano, não seres confinados a uma narrativa falsa, mas luzes vivas, remanescentes de algo grandioso, esperando apenas pela oportunidade de brilhar em toda a sua glória, iluminando o caminho para aqueles que estão prontos para relembrar e reivindicar seu potencial. A história dos humanos da Terra, segundo textos gnósticos e outras tradições esotéricas, é marcada por um profundo simbolismo sobre como fomos moldados e qual o nosso verdadeiro potencial. O Demiurgo, essa entidade que arquitetou nosso mundo físico, não apenas projetou a nossa existência, mas também estabeleceu limites e estruturas que influenciam cada aspecto da vida. Ao contrário dos seres de luz, que eram expressões puras da divindade, estes humanos terrenos foram projetados com características que os tornam vulneráveis e facilmente manipuláveis. Esse design não é acidental, ele reflete um propósito mais amplo de controle e subordinação. Quando observamos a natureza dos humanos da Terra, percebemos que eles estão incessantemente à procura de validação externa, sempre dependentes dos sistemas ao seu redor, governo, religião e sociedade como um todo. Essas instituições frequentemente alimentam a sensação de que a felicidade, o sucesso ou até mesmo a salvação estão fora de nós, algo que devemos buscar e conquistar em vez de perceber que essas qualidades estão intrinsecamente ligadas à nossa essência. Essa necessidade de olhar para fora e buscar aprovação cria um ciclo vicioso que perpetua a obediência à autoridade. Assim, a manipulação dos humanos da Terra se torna uma estratégia eficaz para a manutenção do controle social. Nos textos gnósticos, a figura do Demiurgo é, em muitos aspectos, paralela aos líderes e governantes contemporâneos. Ele oferece um mundo construído para distração, um labirinto onde as pessoas se perdem em desejos passageiros e necessidades superficiais, mantendo-as desconectadas de sua verdadeira essência. A realidade que nos é apresentada é frequentemente reduzida a uma série de escolhas limitadas e condicionadas, como se a liberdade e a autonomia fossem apenas ilusões. A pressão social para se conformar e se adaptar a esses padrões convenientes transforma a busca por autenticidade em um ato desafiador, quase rebelde. Mais do que simples seres biológicos, esses humanos foram projetados como entidades funcionais, o que significa que suas habilidades foram moldadas para que eles servirem a um propósito maior, que é a manutenção dessa estrutura de poder. Como resultado, a visão de sucessão e hierarquia se torna um objetivo alcançado através do medo, da insegurança e da dúvida. Existe, portanto, uma construção social que sustenta essa ideia, onde a importância do indivíduo é reduzida em favor de um conceito coletivo que serve aos interesses dos que estão no poder. Se aprofundarmos ainda mais nesse conceito de controle, devemos considerar o que acontece quando os humanos da Terra começam a reconhecer suas limitações e questionar a realidade que lhes foi imposta. Esse reconhecimento não é bem-vindo pela autoridade, pois teria potencial para desmantelar o sistema em que viveram até então. Cada questionamento gera uma onda de resiliência, um desejo inato de se libertar do que foi projetado para conter e reprimir as suas verdadeiras aspirações, mais que permitir uma exaltação da individualidade e do autoconhecimento. Importante dizer que essa perspectiva deixa claro que os humanos da Terra não são intrinsecamente inferiores ou menos valiosos que os seres de luz. Eles possuem, na verdade, um potencial latente, um incômodo que os impulsiona a buscar a verdade, mesmo quando essas verdades podem provocar ansiedade ou desconforto. Por isso, a narrativa que nos é apresentada muitas vezes ignora essa habilidade, ao mesmo tempo em que procura deslegitimar os que ousam questionar. Nos rituais celebrados nas tradições espirituais, é possível ver uma memória esquecida, um reconhecimento de que a busca por conhecimento e autoconhecimento é parte essencial da natureza humana, independente da forma que se assuma. Observando essas dinâmicas, podemos perceber que a real liberdade está enraizada não na conformidade, mas na capacidade de desafiar e reinterpretar a nossa conexão com o mundo. Assim, mesmo dentro do propósito de controle estabelecido pelo Demiurgo, continua a existir um espaço sagrado de resistência e transformação.
Aqueles que começam a despertar para essa consciência têm o potencial de se tornar agentes de mudança, mudando não apenas seus próprios destinos, mas também impactando as vidas de outros ao seu redor. Essa dualidade entre o humano da Terra e os seres de luz sugere que a transcendência pode ser alcançada mesmo entre limitações. Os humanos da Terra possuem o poder de se conectar com a centelha divina que reside em cada um deles, mesmo quando essa conexão parece obscurecida pelo peso de suas próprias condições. Quando tinhosamente resistem à pressão para se encaixar nos moldes estabelecidos, eles começam a descobrir o fogo que arde dentro deles, uma força criativa que, quando reconhecida, pode desafiar as estruturas mais firmes e liberar o potencial que sempre esteve escondido aos olhos do mundo. O desenvolvimento dessa criatividade pode, assim, alimentar um novo tipo de consciência, uma que fertiliza a mente e o espírito, permitindo que a verdadeira essência de cada um se manifeste, mesmo sob as correntes que tentam mantê-los atados. Portanto, este capítulo revela não apenas a condição dos humanos da Terra, mas também a possibilidade de superação que reside em cada um deles. O reconhecimento de seus limites pode ser o primeiro passo para a realização de que sua essência não é senão uma travessia entre a obediência imposta e a liberdade inata. Essa cruzada não apenas questiona a narrativa dominante, como também planta as sementes necessárias para a construção de uma nova realidade onde a essência de ser humano é diversificada, rica e vibrante em sua pluralidade. Existem histórias que falam sobre os humanos nascidos do fogo como a centelha de criação e destruição em um único pacote. Estes indivíduos não se encaixam nas definições tradicionais de seres humanos que conhecemos. Eles não são apenas portadores de uma existência material ou espiritual, mas uma fusão única das duas, carregando em si uma inevitável força de transformação. Ao longo da história, muitos testemunhos ocultos e tradições antigas têm revelado a presença intrigante desses humanos nascidos do fogo, suscitando questionamentos sobre como eles se relacionam com os outros tipos de humanidade que exploramos até agora. Esses seres apresentam uma energia intensa, uma combinação de paixão e propósito que os move, e essa centelha de fogo não é meramente simbólica. É uma manifestação de um poder interno que pode gerar ideias inovadoras, movimentos sociais e mudanças radicais no mundo ao seu redor. São pessoas que não se contentam em aceitar a realidade imposta, mas que têm um ímpeto inato para desafiar normas, tradições e sistemas que limitam o potencial humano. Este fogo dentro deles é tanto uma bênção quanto uma maldição, enquanto os impulsiona a criar, também os torna alvos de resistência e repressão por aqueles que se beneficiam da ordem estabelecida. Os humanos nascidos do fogo são muitas vezes descritos como visionários, aqueles que conseguem imaginar um mundo diferente, mais importante, têm a coragem de agir em prol dessa visão. Esses poucos têm a capacidade de ver além do horizonte do que é possível, questionando e desafiando as convenções de forma que os demais não conseguem. Ao olhar para a história, figuras que se destacaram como grandes inovadores, filósofos, artistas e líderes sociais muitas vezes se encaixam nesse molde. O que conecta todos eles é uma essência comum que vai além da criação física, é uma habilidade quase sobrenatural de gerar a própria realidade. Porém, essa energia não é sem suas consequências. Os nascidos do fogo, com sua feroz determinação e paixão de transformar, muitas vezes são vistos como ameaças por aqueles em posições de poder. Não é surpresa, então, que ferramentas de controle tenham sido criadas para silenciar e desacreditar essas vozes. Desde a antiguidade, a repressão de ideias incendiárias e de movimentos que buscavam reformar a sociedade tem sido uma prática comum. Nesses casos, a verdade é frequentemente tratada como uma chama que deve ser abafada e não alimentada. Além disso, a tradição da alquimia tem algo a dizer sobre essa essência do fogo. Os alquimistas falavam de um fogo interno, um processo de transformação que vai do material ao espiritual e que purifica a alma. Esta ideia de que o fogo pode servir tanto para consumir quanto para purificar enfatiza a dualidade da natureza desse tipo de ser humano. O fogo, em sua essência, é tanto destrutivo quanto criativo, um ciclo eterno de morte e renascimento. Assim, os humanos nascidos do fogo não são apenas agentes de mudança, mas também catalisadores de crises que podem levar a catastróficas divisões ou a ressignificações poderosas. É também nas tradições de comunicação xamânica que encontramos referências a este terceiro tipo de humano. Os xamãs, vistos como intercessores entre os mundos, frequentemente utilizavam o simbolismo do fogo para representar o poder da transformação e a purificação. As chamas que queimam em rituais de purificação são lembranças constantes da capacidade de um humano nascido do fogo de renascer e reimaginar sua realidade. Esses ciclos de mudança sugerem não apenas o potencial para o crescimento pessoal, mas também a possibilidade de reestruturar a teia da sociedade como um todo.
Entre os humanos nascidos do fogo, há uma necessidade inata de conexão com o divino, a chama de sua essência origina-se de uma busca contínua por verdade, autenticidade e expressão. Este impulso é o que muitas vezes faz com que eles questionem as verdades simplesmente por estar estabelecidas. No entanto, este desejo de verdade não é uniforme e pode manifestar-se de diferentes maneiras. Para alguns, é uma busca por conhecimento, para outros, uma necessidade de quebrar normas sociais em nome de um ideal. Essa tensão entre a busca pessoal e o rígido controle externo resulta em uma dinâmica fascinante e, por vezes, explosiva. Além disso, à medida que a sociedade avança, aqueles nascidos do fogo encontram novas formas de expressão. No contexto atual de movimentos sociais e de mudanças culturais, essa energia se manifesta através da resistência criativa e da inovação. Indivíduos, coletivos e comunidades estão se unindo para demandar espaço para suas vozes serem ouvidas, buscando mudanças que são tanto interiores quanto exteriores. Esses movimentos não apenas questionam o status quo, mas também reimaginam o modo como vivemos e nos relacionamos uns com os outros. No fim das contas, a luta e o poder dos humanos nascidos do fogo estão entrelaçados em um complexo tecido que desafia o entendimento convencional. Eles refletem a qualidade indomável de um espírito que se recusa a ser contido. O que esses seres nos ensinam é que a transformação não é apenas possível, mas inevitável, contanto que haja aqueles dispostos a se erguer em meio ao fogo, não como meros sobreviventes, mas como forjadores de novas realidades. A compreensão da doutrina neogênica não se limita apenas à identificação dos três tipos distintos de humanidade, seres de luz, humanos terrestres e os nascidos do fogo. O impacto dessa doutrina nas sociedades modernas perpassa diversas camadas socioculturais e filosóficas que moldam a nossa realidade coletiva. Ao revelar que a humanidade não é uma entidade uniforme, mas sim um mosaico de experiências, potencialidades e raízes espirituais, a doutrina neogênica se torna um desmantelador de paradigmas que frequentemente sustentam a ordem social. À medida que exploramos as implicações dessa doutrina, encontramos um núcleo de resistência contra as narrativas mainstream que tentam reduzir a experiência humana a um ciclo de luta pela sobrevivência, conformidade e submissão. Essa visão restritiva alimenta a ideia de que todos nós deveríamos nos encaixar em um molde comum, ignorando o fato de que a diversidade espiritual e criativa é o que realmente enriquece a experiência humana. A doutrina neogênica, ao contrário, sugere que cada tipo humano traz consigo uma capacidade única de contribuir com o todo, permitindo uma interação complexa entre o espírito, a matéria e a essência criativa. Por outro lado, essa revelação não é recebida de braços abertos pelos detentores do poder. As instituições religiosas e políticas que prosperam em um modelo de controle têm muito a perder ao reconhecer a autenticidade e a complexidade que a doutrina neogênica propõe. Para elas, a uniformidade é sinônimo de controle, e qualquer fragmento de entendimento que permita aos indivíduos enxergarem sua própria força interna é percebido como uma ameaça ao status quo. Assim, relegar tais ideias a uma obscura marginalidade é uma estratégia eficaz para manter a população sob domínio. Além disso, a aceitação da doutrina neogênica e de sua perspectiva holística sobre a humanidade pode fomentar uma revolução na consciência coletiva. Se os indivíduos começarem a entender que são compostos de diferentes essências e que carregam dentro de si as chaves para transcender as limitações impostas por um sistema opressor, será um chamado à ação para resistir aos grilhões que foram forjados. Imagine uma sociedade na qual as pessoas não estão mais buscando a validação de instituições que funilam mentes e corroem a autenticidade de suas existências. Essa poderia ser uma sociedade de indivíduos despertos, cada um reconhecendo seu papel único, e iluminando, alicerçando ou incendiando as estruturas sociais. Este despertar não se dá de maneira uniforme. Para muitos, a busca por essa compreensão pode ser desafiadora, demandando uma reavaliação do que entendemos como verdade e significado na vida. As narrativas que nos foram impostas ao longo dos séculos, onde o medo e a dúvida moldaram nosso entendimento, precisam ser revisadas. Esse processo não é apenas intelectual, mas espiritual, é um chamado para transcender as limitações do conhecimento que nos foi oferecido por aqueles que controlaram as mensagens ao longo da história. É hora de desmantelar as ilusões que mantêm a humanidade na obscuridade. A história nos ensina que os que contestaram a norma frequentemente foram silenciados ou desacreditados. As tradições esotéricas, portanto, encontram-se entrelaçadas com essa resistência, a de preservar um conhecimento que, se revelado, poderia libertar as mentes. Podemos ver isso ao longo da história em figuras que desafiaram as convenções estabelecidas, filósofos, místicos, artistas e rebeldes que rasgaram o véu da compreensão comum e ousaram apresentar visões que rapidamente se tornaram ameaças.
O conhecimento da doutrina neogênica não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alavancar a consciência para novos patamares. Quando cada indivíduo começa a ver-se como um mosaico de potencialidades, a dinâmica de poder das instituições começa a se esfarelar. Este caminho é muitas vezes solitário e repleto de desafios, mas é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Liberdade que permite a criação coletiva de um novo paradigmático, onde as diferenças não apenas são aceitas, mas valorizadas. A resistência ao entendimento de nossa verdadeira natureza, por parte das instituições, acaba estabelecendo um ciclo vicioso. Quando as sociedades permanecem ignorantes a respeito de suas próprias capacidades internas, elas se tornam presas de estruturas que exploram suas fraquezas. A educação, nesse sentido, deve ser repensada, em vez de apenas transmitir conhecimento padronizado e unidimensional, deve-se buscar fomentar uma curiosidade que encoraje cada um a explorar seu próprio ser e, por consequência, o cosmos ao seu redor. Cada uma dessas potencialidades deve ser reconhecida e respeitada, não apenas em teoria, mas também na prática da vida cotidiana. No trabalho, na arte, nas relações, o reconhecimento da diversidade de essências humanas pode trazer à tona uma nova era de criatividade e compaixão. Portanto, a doutrina neogênica não deve ser vista como uma mera curiosidade intelectual, mas como uma potente ferramenta de mudança capaz de revolucionar a estrutura das interações humanas, e, consequentemente, a sociedade como um todo. Na visão gnóstica, o demiurgo não se apresenta apenas como um criador, ele é um arquétipo insidioso, uma representação das forças que buscam manter a humanidade presa a uma realidade ilusória. Essa figura, muito além de um mero artífice do mundo material, é vista como um manipulador astuto e perfídico, interessado em garantir que os humanos permaneçam distraídos, embriagados pelos desejos terrenos, enquanto a verdadeira consciência de sua natureza divina permanece adormecida. O demiurgo não age sozinho, ele é acompanhado por entidades conhecidas como arcontes, seres que têm a função de perpetuar essa ignorância e de vigiar atentamente aqueles que ousam questionar a estrutura da realidade. Os arcontes funcionam como diferentes camadas dessa prisão perceptiva. Eles são os intermediários que alimentam a ilusão, manipulando as crenças, reforçando os medos e criando narrativas que garantem que os indivíduos não se desvinculem do ciclo de dor e desejo. Se o demiurgo é o arquétipo de controle que molda essa realidade, os arcontes são seus agentes, garantindo que suas diretrizes sejam seguidas. Através de uma vasta gama de influências, desde instituições religiosas até sistemas políticos, eles conduzem a humanidade a uma aceitação passiva da sua própria situação. Isso gera uma sociedade com olhos vendados, onde os indivíduos são incentivados a olhar para fora, em busca de validação e propósitos impostos. Na sabedoria gnóstica, as concepções do demiurgo e dos arcontes são, em essência, advertências contra a complacência. Esses ensinamentos ancestrais, muitas vezes relegados a seitas heréticas, contêm lições profundas sobre a resistência à conformidade e a busca pela verdadeira liberdade. O demiurgo não apenas aprisiona a humanidade em um ciclo material, ele também apresenta uma visão distorcida do mundo, uma emanação de valores que privilegiam a obediência, a submissão e a inércia. Cada arconte age como um guardião do status quo, distribuindo recompensas e punições que reforçam a ideia de que o mundo é um lugar hostil, que devemos ser submissos e dependentes. Essa visão de mundo não é só dolorosa, ela é tratada como uma norma, e qualquer tentativa de olhar além é rapidamente sufocada. As tradições que buscam desmascarar essa farsa são rotuladas de perigosas, e seus praticantes são perseguidos, como se o simples ato de questionar pudesse trazer à ruína a ordem estabelecida. O demiurgo floresce nesse ambiente de medo e ignorância, e a resistência a essa estrutura se torna um ato quase heróico, uma jornada que muitos têm dificuldade em aceitar na totalidade. Na história, vemos ecoar essa batalha sutil entre a luz e a escuridão, conhecimento e ignorância, liberdade e controle. Os místicos que nos deixaram essas mensagens sabiam que a maior ameaça ao demiurgo não era a força física, mas a iluminação espiritual. Ao despertarmos para nossa verdadeira natureza, reconhecendo a estrutura ilusória da nossa realidade, começamos a desmantelar os grilhões que nos prendem. É uma luta sutil, uma revelação gradual que pode abalar as fundações do que entendemos como a vida. As tradições esotéricas muitas vezes fazem referência a símbolos e rituais que visam restabelecer a conexão com o que é genuinamente divino, muitas vezes escondendo esses ensinamentos sob camadas de alegoria. Esses caminhos foram traçados para os que buscam conhecimento verdadeiro, uma jornada para desvendar o ser iluminado que habita em cada um de nós, livre das limitações impostas pelo demiurgo e seus arcontes. Reconhecer essa batalha interna e externa é um primeiro passo para defender nossa autonomia espiritual. Além disso, essa luta também se reflete na dinâmica do coletivo.
Quando um grupo de indivíduos desperta para sua verdadeira natureza, eles se tornam um catalisador de mudança, uma força que pode desestabilizar qualquer sistema de controle inadequado. O demiurgo tem um interesse direto em manter a desunião e a discórdia, garantindo que o medo do desconhecido e a tirania do habitual impeçam a formação de um verdadeiro movimento de libertação. Cada despertar, portanto, não é apenas uma conquista pessoal, mas uma ameaça à ordem estabelecida. À medida que essa consciência se espalha, uma nova narrativa começa a surgir. A ideia de que somos todos parte de uma tapeçaria mais ampla de existência, que a vida não é apenas um ciclo de nascente e fim, mas um jogo de experiências, aprendizagens e evoluções espirituais, começa a firmeza nas mentes, contrastando com a visão restritiva imposta pelo demiurgo. Quando a humanidade se une em seu verdadeiro potencial, as correntes que foram forjadas ao longo das eras começam a se romper, revelando uma capacidade intrínseca de se autodeterminar e transcender as limitações que nos foram impostas. Portanto, a chave para romper essa ilusão e descobrir a liberdade verdadeira repousa em reconhecermos o papel do demiurgo e dos arcontes como figuras de controle, enquanto nos relembramos de quem somos na essência. Quando decidimos confrontar essa realidade e buscar a sabedoria que foi escamoteada, não apenas revalidamos nossa herança, mas também abrimos nossos corações e mentes para um novo horizonte de possibilidades. É um convite à transformação, uma chamada às armas, mas dessas que não requerem violência, apenas uma busca insaciável pela verdade que nos foi negada. Ao nos ligarmos a essa verdade escondida, começamos a escapar das mãos do demiurgo e a resgatar a luz que nos verdadeiramente pertence. Ao longo da história, as tradições esotéricas têm sido uma fonte profunda de compreensão sobre a complexidade da natureza humana. Desde os eloquentes hieróglifos do Egito Antigo até os sutras enigmáticos da filosofia hindu, existe um fio condutor que liga essas sabedorias, a noção de que a humanidade não é homogênea, mas composta por variadas expressões de ser. Essa crença em diferentes tipos de humanos, cada um com suas qualidades e propósitos específicos, permeia culturas e períodos distintos, mas, ao mesmo tempo, foi sistematicamente suprimida pelas forças do poder. Os antigos egípcios, por exemplo, viam a vida como um ciclo multidimensional, onde cada alma possuía um papel específico a desempenhar no universo. Acreditava-se que alguns indivíduos eram portadores de uma luz divina, enquanto outros eram vistos como encarnações que enfrentavam desafios terrenais. As divindades egípcias frequentemente viam essas diferenças como reflexos da própria estrutura do cosmos, onde a harmonia era alcançada através da diversidade. Os sacerdotes, conscientes da importância dessa percepção, mantiveram os ensinamentos esotéricos em segredo, muitas vezes interpretando a natureza do ser humano como uma dança delicada entre a luz e a escuridão. Na tradição hindu, a complexidade da alma é descrita através dos conceitos dos gunas, qualidades fundamentais que moldam o comportamento humano. Sattva, rajas e tamas representam a luz, a ação e a inércia, respectivamente. Essa visão multifacetada reconhece que cada indivíduo é guiado por uma mistura única dessas qualidades, criando um espectro de personalidades e propósitos. Através dos Vedas e Upanishads, os antigos sábios nos convidam a reconhecer nossas naturezas intrínsecas, sugerindo que a autoexploração e a compreensão dos nossos padrões de comportamento são essenciais para transcendermos as limitações impostas pelo mundo material. Os misticismos sufis também ecoam essa ideia de diversidade espiritual. Os sufis, com sua busca pela união direta com o divino, ensinam que cada alma tem sua própria jornada, influenciada por experiências e qualidades únicas. Eles consideram a essência do ser humano como uma manifestação da divindade, onde a busca pelo conhecimento verdadeiro se torna um caminho para a libertação da alma. Essa busca por entendimento não é apenas pessoal, mas um convite à coletividade, reconhecendo que aprender uns com os outros enriquece a experiência humana. As tradições de alquimia da Idade Média são notáveis por conterem uma linguagem simbólica rica, abordando a transformação do ser humano em um ser iluminado. Alquimistas acreditavam que, através do processo de transmutação pessoal, era possível acessar uma natureza mais elevada. Cada elemento e cada processo tinham seu significado oculto, representando estágios de desenvolvimento espiritual. Assim, a alquimia não era apenas sobre transformar metais e substâncias, mas uma metáfora para o renascimento e a evolução do ser humano, liberando-se das correntes da ignorância e do materialismo. Entretanto, essa diversidade de tradições e suas lições valiosas foram rapidamente ameaçadas na história pela ascensão de sistemas autoritários que desejavam manter o controle. As ideologias que enfatizavam uma visão unidimensional da humanidade se tornaram predominantes, permitindo que aqueles no poder impusessem a narrativa de que todos deviam se conformar a um único molde.
Essa homogeneização foi vista como uma maneira eficaz de assegurar a obediência e dissipar qualquer ideia de que a origem e a natureza humana poderiam ser, de fato, mais variadas e ricas do que a religião dominante pregava. A proclamação de que a humanidade é composta por diferentes tipos foi rotulada como herética em muitas culturas, levando à destruição de textos e ensinamentos que contrabalançavam essa narrativa simples. As consequências disso foram profundas, com milhões de pessoas vivendo em conformidade, sem nunca questionar a profundidade de sua própria existência e seu potencial oculto. A ideia de que a compreensão de suas origens poderia fornecer uma chave para a liberdade pessoal foi rapidamente silenciada, e as vozes que proclamavam essa diversidade foram desafogadas nas sombras. Curiosamente, nas fissuras da história, essas sabedorias ancestrais encontraram maneiras de sobreviver. Se escondendo em simbolismos, práticas secretas e tradições orais, o conhecimento dos antigos ainda está presente, esperando para ser redescoberto por aqueles que estão dispostos a buscar. Essas tradições esotéricas nos educam a desbravar o desconhecido, a questionar o status quo e a buscar dentro de nós mesmos a verdade sobre quem realmente somos. Dessa perspectiva, a redescoberta dessas tradições ancestrais torna-se não apenas um exercício intelectual, mas um movimento essencial para a libertação coletiva. A harmonia entre os diferentes tipos da humanidade, uma luz luminosa de cada um de nós, pode, de fato, criar uma nova narrativa. Reconhecendo que nosso potencial é vasto, que não somos meros produtos de um sistema linear, mas seres complexos, precisamos novamente abrir espaço para os ensinamentos que nos conectam às sutilezas da nossa essência. É nesse redimensionamento que encontramos uma visão renovada do que significa ser humano, um resgate de uma tradição que celebra a diversidade de qualidades dentro de nós. Incorporar essas verdades não é apenas sobre se libertar das amarras da exploração, mas sobre harmonizar nossas diferenças e transformar o mundo em um lugar onde todos podem florescer, cada um em sua singularidade e união. Se aceitarmos que somos seres diversos, com origens e propósitos únicos, podemos começar a reconstruir nossa sociedade. Estamos em um ponto crucial da nossa evolução espiritual e humana, onde a ideia de identidade se torna cada vez mais fluida, complexa e cheia de potencial. A verdadeira transformação dentro de nós começa ao entender que cada um de nós, de alguma forma, carrega a essência de nossos ancestrais, essa sabedoria esquecida, essa ligação profunda com diferentes dimensões do ser. Se você é um ser de luz, um humano terreno ou um nascido do fogo, suas características formam um mosaico vibrante e multifacetado de humanidade. Essa diversidade não deve ser vista apenas como uma coleção de características, mas como cada um possuindo um papel essencial na tapeçaria da vida. Ao reconhecermos isso, começa a surgir a possibilidade de um futuro sem limites, onde as diferenças são celebradas ao invés de discutidas. Imagine uma sociedade que não apenas aceita, mas fomenta a individualidade e a autenticidade. Uma comunidade em que as pessoas são encorajadas a explorar suas próprias essências, a se conectar com o que as faz sentir-se vivas e, mais importante, a respeitar o espaço dos outros em sua jornada. Se revisarmos os relatos codificados em textos antigos, veremos que as civilizações da antiguidade compreendiam melhor do que percebemos a importância desta pluralidade. Os alquimistas, os místicos e os sábios de civilizações antigas deixaram um legado que é um chamado à ação. Cada tipo de humano possui uma energia única que, quando reconhecida e honrada, tem o poder de curar, transformar e revolucionar. A sabedoria de que somos todos diferentes, mas igualmente importantes, explode as barreiras do que significa ser humano. Na sociedade contemporânea, estamos muitas vezes encapsulados em um molde que não suporta nossas particularidades. Tendemos a buscar a validação nas expectativas externas, esquecendo que a verdadeira liberdade vem do reconhecimento e aceitação de quem realmente somos. Ao investigar profundamente dentro de nós, encontramos as chaves para nossos próprios reinos de criatividade, conhecimento e poder. Isso é algo que as figuras históricas que mudaram o curso da história não apenas entenderam, mas também incorporaram. Eles viviam suas verdades, mesmo quando lutavam contra sistemas estabelecidos. E agora, mais do que nunca, seria ideal que pudéssemos ver isso em nós mesmos. O que você realmente ama? O que te motiva a acordar todos os dias? Quando começamos a questionar essas coisas em um ambiente de apoio e encorajamento, frequentemente surge uma força indomável. Um humano de luz se volta para a busca espiritual, um terreno para a proteção e segurança, enquanto um nascido do fogo busca a combustão da criatividade e inovação. Ao nos libertarmos desses labirintos de dúvida e insegurança, podemos criar um mundo onde nossas expressões e experiências são celebradas e sua influência é imensurável. As estruturas sociais atuais incentivam a conformidade e a uniformidade.
Isso é resultado de um sistema que beneficia aqueles que buscam controle e poder à custa da liberdade individual. Essas forças que operam nas sombras têm interesse em manter as pessoas presas a uma narrativa única, porque isso facilita sua manutenção de poder. Entretanto, a ressurgência dos princípios que destacam nossas diferenças e nos une num objetivo comum, de reconquistar o nosso verdadeiro eu, é relevante. Se cada um de nós puder fazer uma pequena parte de um grande movimento, podemos inverter essa narrativa. Ainda há um aspecto inspirador sobre essa jornada: somos supervisionados e guiados por antenas intuitivas, não importa qual tipo de humano você seja. Essa intuição não é exclusiva de um grupo, mas ressoa em todos nós de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. As verdadeiras conexões vêm quando nos reunimos em nossas diversas captações e trocamos experiências. Quando reconhecemos um ao outro como aliados, não adversários, o cenário da vida pode mudar radicalmente. A colaboração mútua se torna um combustível que pode acionar mudanças profundas em sociedades enraizadas no medo e na submissão. As nossas diferenças não devem ser encaradas como barreiras, mas sim como portas que se abrem para novas possibilidades. Isso é especialmente verdadeiro quando consideramos questões sociais, políticas e ambientais. Um ser humano de luz pode aportar uma nova perspectiva para os desafios enfrentados, um humano terreno traz uma solidificação para soluções práticas, enquanto o nascido do fogo pode disparar a inovação necessária para mudar as coisas. Essa sinergia resulta numa força transformadora capaz de modificar tudo ao nosso redor. Se conseguirmos tão apenas vislumbrar esse potencial, imaginem o que podemos fazer coletivamente. Pode ser que a consciência de que estamos todos no mesmo time seja o que precisamos para nos alinhar com as energias que realmente nos empoderam e mostram o caminho. Precisamos olhar para dentro e entender que essa diversidade não é um obstáculo, mas sim uma riqueza inestimável a ser explorada e cultivada. O amor, a aceitação e a sabedoria são as sementes que podem nos guiar nesse campo fértil de potencial. Quando desvelamos nossas verdadeiras naturezas e nos unimos, as possibilidades se expandem de maneiras que agora só podemos começar a imaginar. No entanto, isso demanda coragem, a coragem de rejeitar a norma, de se libertar das limitações impostas e realmente viver a autenticidade. E aí reside a verdadeira revolução, não apenas um movimento ou uma mudança de pensamento, mas uma transição total da maneira como vivemos, sentimos e nos relacionamos uns com os outros.